Seja bem-vindo de regresso à reunião da Comissão Executiva. Estamos reunidos a analisar os maiores desafios da banca em tempos de recessão, a credibilidade, a rentabilidade e a liquidez. E, professor, antes mesmo desta curta pausa, estávamos a falar precisamente da rentabilidade da banca. E da questão da fiscalidade da banca, que era em grande medida aquela que eu queria retomar. Embora antes quisesse dizer uma coisa, que é o sistema financeiro, os bancos, se quisermos, prestam-se a toda a espécie de populismo. Quando as coisas correm mal, é fácil olhar para o sistema financeiro como sendo uma espécie de monstro. E, em alguns casos, é preciso termos a coragem de dizer que é ou que foi, sobretudo. Há um interessantíssimo documentário, que ganhou, aliás, o Oscar de documentário, e que em Portugal passou um pouco despercebido, que é o Inside Job, que mostra muitas das práticas irregulares dos bancos. E o que é preocupante é que estas práticas não tenham sido sancionadas para que pudéssemos, digamos, partir de novo limpa, digamos, a casa. Pelo contrário, muitos dos participantes ativos nesse tipo de prática, que foram verdadeiras fraudes, continuaram nas mesmas posições e a ganhar os mesmos vencimentos. Não sei se posso fazer só aqui uma pausa, já Com agora certeza, que fala de irregularidades. Gostava de lhe perguntar se, pelo menos nós aqui em Portugal, podemos orgulhar-nos de ter tido uma banca que não se envolveu na bolha imobiliária e, enfim, em problemas maiores para o sistema financeiro português e mundial. É uma questão boa, digamos, nós tivemos dois casos, como sabemos, que são um pouco casos de polícia, mais do que resultados da crise. Eram casos, digamos, sobretudo no caso do BPN, eu creio que todo um mercado, e mesmo sem ser um mercado, toda a gente com o mínimo de informação sabia o que se passava no BPN, só os reguladores, aparentemente, é que não sabiam. Portanto, é um fenómeno bastante estranho, bastante anómalo. Em relação aos outros bancos, é verdade que a gestão, do ponto de vista das aplicações de risco, não foi excessivamente penosa. Por exemplo, com a falência da Lehman Brothers ou com o caso Madoff, houve marginalmente algumas coisas nos bancos portugueses, mas relativamente pouco. E a bolha imobiliária, digamos, tem dois aspectos. Primeiro, o imobiliário não cresceu tanto em Portugal como, por exemplo, na Espanha, aqui ao lado. E depois, as taxas de juro que têm sido mantidas para os empréstimos à habitação permitem que ainda não tenha havido, digamos, uma catástrofe semelhante à dos Estados Unidos, com as sucessivas hipotecas a serem executadas. Neste momento, os bancos não têm nenhum interesse em executar esse crédito porque ficam com um parque de casas que não servirá para nada e, portanto, digamos, podemos considerar que globalmente a banca portuguesa atuou bem, com questões pontuais, obviamente, que qualquer gestão pode ter sempre. Na questão fiscal, parece-me óbvio que os bancos fazem, e sobretudo fizeram mais no passado, planeamento fiscal. Ora bem, como se sabe, o planeamento fiscal pode ser um planeamento lícito e é perfeitamente legítimo que os contribuintes aproveitem, digamos, aquilo que são, no fundo, os erros do legislador ou que o legislador entendeu por bem permitir-lhes e aquilo que é um planeamento ilícito, aquilo que corresponde mais à noção de evasão fiscal. É provável que tenham existido casos dos dois, mas não tenho elementos, não me pronuncio. Agora, na fiscalidade atual, há um ponto que eu sei que é extremamente controverso, porque há sempre o argumento da liberdade de circulação de capitais, mas é que cada vez é mais evidente que nas transações financeiras é preciso passar a aplicar um imposto, chamada taxa Tobin, se quisermos, que foi diabolizada durante tantos anos e que agora reaparece. Até a Comissão Europeia quer relançar essa taxa Tobin, creio que grande medida para se financiar, mas também eram as notícias de ontem para apoiar a Grécia. E, portanto, é necessário que haja... Porque o problema é que não podemos discutir a banca isoladamente, nem podemos discutir a banca portuguesa em especial isoladamente. E isso leva-me à próxima questão, precisamente aos critérios dos testes de stress. A semana passada terminou com notícias mais ou menos contraditórias. Primeiro, os resultados dos testes de stress, relativamente confortáveis para os bancos portugueses. Logo depois vem a Moody's e corta o rating dos bancos. É uma decisão... Como é que avalia essa decisão? A pergunta foi para mim? É, sim, senhora.
A decisão da Moody's é uma decisão que nós apenas poderemos criticar por ser numa altura em que aparentemente há medidas que levarão a uma maior sustentabilidade do sistema. Porque de outra forma, nós temos que pensar qual é o papel da Moody's, S&P e Fitch e qualquer outra agência de rating no mundo financeiro. É de alguma forma avaliar empresas ou Estados, portanto, todas as instituições a quem eles deram uma notação de dívida e, no fundo, dizer ou prevenir todo o mercado sobre eventualidade de default. Neste momento falamos de default da Grécia ou de reestruturação da dívida, que efetivamente é um default, falamos de Portugal, falamos de um conjunto de outros de prováveis defaults. E, nesse sentido, as agências, na sua globalidade, não terão muita outra solução que não dizer, meus senhores, estes países estão quase a não poder pagar as suas dívidas. Nós podemos ter realmente algum tipo de crítica em relação ao tempo, aos timings que estão a ser usados pelas agências, mas a situação em que nós estamos realmente contém um risco enorme de default e, portanto, terá que ser avaliada como tal. Aquilo que eu diria também é que é preciso também compreender que as agências de rating são pessoas que olham para as contas públicas de cada país e de cada empresa e que fazem um conjunto de assunções, de cálculos, para dizer, muito bem, estes senhores daqui a 1, 2 ou 3 ou 4 anos vão conseguir ou não conseguir pagar estes juros. Então a minha pergunta vai um pouco mais longe. Porquê que a Moody's o fez e a Fitch não vai fazê-lo? Exatamente porque essas pessoas têm opiniões diferentes ou usam assunções diferentes daquilo que são os modelos para prever o crescimento económico, a taxa de desemprego e todo um conjunto de indicadores que dirão se será capaz Portugal, por exemplo, de pagar em 2014 a sua dívida e os juros correspondentes ou não. E, nesse sentido, a Fitch, aparentemente, usará nos seus modelos uma taxa de crescimento mais simpática para Portugal ou uma taxa de desemprego um bocadinho melhor e a Moody's terá sido mais agressiva. E é nesse sentido que aparecem notações diferentes de agências diferentes. Ou seja, há também alguma subjetividade nos critérios. Exatamente. É importante referir que, como eu disse, estamos a falar de pessoas, de analistas, que pretendem fazer um modelo e tentar prever o futuro, se quiser. Por que tanto ceticismo em relação a estes testes de stress supostamente mais rigorosos, supostamente com critérios bastante mais fortes perante os bancos e exigências, e ainda assim críticas de economistas norte-americanos, mas também europeus? E fazem algum sentido. Os critérios no que diz respeito à economia, aos ratios de capital, e ao desemprego, aos níveis de incumprimento, eu acho que foram mais exigentes, mais transparentes do que os últimos. Mas há uma componente muito importante que tem a ver com a dívida soberana nas carteiras dos bancos, que os bancos, como se sabe, uma parte dessa carteira, que é a carteira de investimento que levam os títulos até à maturidade, o que significa que esses títulos são avaliados a par, ou preço de compra, até à maturidade, porque se pressupõe que os emitentes vão pagar essa dívida. E, como sabe, a exposição dos bancos portugueses à dívida pública portuguesa, à dívida pública grega, irlandesa, por aí fora, não é desprezível. E se há dúvidas em relação a um eventual incumprimento da Irlanda ou de Portugal, seguramente não há dúvidas em relação a um incumprimento na Grécia. Portanto, aritmeticamente já não é possível acreditar que a Grécia não vai incumprir, então, seja qual for o formato de incumprimento. Então, se esse já não é um cenário assim tão remoto, não teria sido mais real incluí-lo? Pois, é exatamente isso que eu estou a dizer. Eu acho que era mais sério, ou seria mais rigoroso, se tivesse incluído um haircut, por exemplo, na dívida pública grega, no impacto que isso teria nos rácios de capital dos bancos e aqui que isso obrigaria em termos de aumentos de capital. E porquê que os reguladores não quiseram fazer essa questão, que parece tão premente? Terá que lhes perguntar a eles, mas claramente dá a ideia de que os testes aí iriam resultar em muito mais aumentos de capital do que aqueles que foram anunciados, portanto, do grupo de bancos que saíram com alerta vermelho para fazerem aumentos de capital. Consegue traçar o cenário de possíveis consequências de um default da Grécia em relação à exposição da banca europeia? É muito difícil, não tanto por causa da própria dívida e dos 30% ou 20% ou 30% ou 40% de perda potencial que os detentores dessa dívida podem ter, mas sobretudo por causa dos CDS. Os CDS, como se sabe, são seguros em relação a essa dívida e, na realidade, como não há registro de quem é que são os bancos que compraram e que venderam esses seguros, não se sabe onde é que estaria o maior impacto. O grande problema da Lehman Brothers, para além do facto de não pagar a dívida e dos acionistas ficarem basicamente sem capital, foi o facto de disparar uma série
de pagamentos de CDS, não é? De seguros de crédito, e que basicamente deitou uma série de instituições financeiras, como a IEG, 2 ou 3 dias depois da Lehman, faliu precisamente, era a maior seguradora do mundo, e faliu porque tinha vendido muitos seguros de crédito, muitos CDS sobre a Lehman Brothers. E, portanto, essa componente que é desconhecida, pelo menos do público em geral é desconhecida, claramente que cada banco saberá quantos negócios é que fez de CDS, qual é o volume que tem à disposição a isso, mas como não se sabe em termos gerais, essa é a maior incógnita e há um grande receio de que não se saiba concretamente qual é que seria o impacto de um default na Grécia, e por isso é que toda a gente está a querer defender um formato de default disfarçado em que há um prorrogamento da dívida ou de 70% dessa dívida por mais 20, 30 anos, e mesmo que as agências de rating já vieram dizer que entendem isso como um cenário de default.